vim aqui para tratar com os senhores de compromisso e promessa de compra e venda e as suas novas aplicações, né? Então, sem delongas, vamos entrar no tema. Normalmente, as palestras eu gosto de fazer uma divisão de aspectos gerais e conceituais e aspectos específicos nessa ordem. Mas nesse tema eu gosto de fazer uma inversão e gosto de falar já de parte prática, decisões judiciais, jurisprudência, etc. Mas antes de projetar o próximo slide, que já tem uma decisão do STF sobre o assunto, que é muito discutida academicamente, objeto de vários artigos e de comentários em vários livros de direito contratual, eu quero dizer que compromisso e promessa de compra e venda nada mais é do que aquilo que todos nós aprendemos no primeiro ano do curso de Direito, que é a teoria tridimensional do Miguel Reale. Fato, valor e norma. Hoje nós temos normas que disciplinam o compromisso e a promessa de compra e venda. Por quê? Porque são questões morais que, na medida em que se tornaram inseguras, o legislador achou por bem positivá-las e estabelecer regras e sanções para o inadimplemento. Então, eu literalmente vou começar pelo final. Qual que seria a conclusão da minha palestra? 2 ditados populares. Promessa é dívida e prometeu tem que cumprir. Então, independentemente de você estar diante de um compromisso ou de uma promessa, que são espécies de contrato preliminar. Contrato preliminar é um gênero, o qual o Código Civil trouxe um regramento básico, trouxe uma teoria geral para os contratos preliminares, é o artigo 462 a 466 do Código Civil de 2002, que não havia um capítulo correspondente no Código Civil de 16. Então, esses artigos formam a teoria geral dos contratos preliminares como gênero, do qual nós temos várias espécies, os conhecidos contratos de compromisso, as promessas e uma série de outros contratos preliminares que eu vou fazer menção ao longo aqui da nossa exposição, como promessa de mandato, pré-contrato de sociedade, pré-contrato de consórcio, contrato preliminar de prestação de serviço e assim por diante. Então, o que acontece? Já ouviram a história do fio do bigode, né? Então, o que é o fio do bigode? A pessoa tirava um fio do bigode e aquilo ali era a palavra dele e bastava. Então, a palavra dele era suficiente para saber que ele ia cumprir o negócio que ele estava prometendo. Na medida em que isso foi saindo, foi se tornando, foi perdendo crédito, foi se tornando descrédito às promessas das pessoas, o legislador aos poucos foi então positivando, olha, você prometeu, você vai ter que cumprir, se você não cumprir, você fica sujeito a um juiz dar uma decisão judicial que vai fazer às vezes da sua vontade, e se não for possível, você vai pagar indenização por perdas e danos, tá? Só para vocês terem ideia, eu tenho um amigo que mora aqui nos Jardins, e ele estava construindo uma casa em Atibaia. Para vocês verem como muda essa questão do fio do bigode de lugar para lugar, mas o legislador tem que levar em conta a média nacional, né? Ele estava construindo uma casa em Atibaia, isso há uns 8 anos atrás, e ele, num sábado, ele foi comprar material para começar o alicerce da casa. Há 8 anos atrás, ele fez uma compra no material de construção lá da cidade de Atibaia de R$ 5.000. Aí na hora de passar o cartão lá, deu problema, o cartão de crédito não passou e o dono falou, eu entrego para o senhor lá. E ele, não, mas eu moro em São Paulo, eu só volto daqui 15 dias e eu estou nervoso porque os pedreiros começam a obra no sábado de manhã. E o dono do material, fica calmo, senhor, eu entrego para você o material lá na segunda-feira, 8 horas da manhã, e os seus pedreiros vão trabalhar. Daqui 15 dias o senhor vem me pagar. E ele, paulistano, tem certeza? O senhor vai me cobrar quanto a mais? Não, não vou cobrar nada a mais, não. O senhor vai vir pagar? Vou vir pagar. Ótimo. Passados uns 2, 3 meses, esse mesmo amigo meu, que mora nos Jardins, ele foi na padaria ali no bairro com a esposa dele e eles comeram 2 pedaços de pizza e uma Coca-Cola. Dividiram uma Coca-Cola. A conta deu uns R$ 8. E ele esqueceu a carteira em casa. Aí ele falou lá pro caixa da padaria, ó, eu moro aqui na Radoc Lobo, bem pertinho, eu vou lá buscar minha carteira e eu já venho pagar. O cara falou, não, a sua esposa fica, até você voltar.
Então, veja, por exemplo, o meu sócio foi no Central Park, em Nova York, e ele alugou uma bicicleta para andar. E aí ele quis deixar o RG. Sem o locador falar nada, ele quis deixar o RG. E o locador não estava entendendo. E o inglês dele é péssimo, do meu sócio. E ele querendo deixar o RG, o cara falou, falando em inglês, mas você não vai devolver a bicicleta? Para que você quer deixar isso comigo? Ah, muito bem. Eu lembrei desse fato um dia que eu estava no Ibirapuera e perguntei pro cara que alugava a bicicleta. Falei, meu, quantos RGs você deve ter aí nessa malinha? Ele falou, cara, eu nem te conto. Porque as pessoas deixam RG falso, mesmo sendo um RG verdadeiro, leva embora a bicicleta e deixa o RG. Então isso varia muito de lugar para lugar, né? Mas aqui no ordenamento jurídico brasileiro, o professor Agostinho Alvim, que foi o responsável pela parte das obrigações do projeto de lei do Código Civil de 2002, achou por bem estabelecer regras gerais, então, para os compromissos e as promessas com o nome de contrato preliminar. Bom, essa ementa que está aí no quadro é uma ementa de um caso muito famoso no STF, que discutiu, na época, matéria de direito privado, não tinha o STJ, que envolvia o supermercado Pão de Açúcar, a rede de supermercado Pão de Açúcar e a rede de supermercado Disco, lá do Rio de Janeiro. O que aconteceu na ocasião? O Pão de Açúcar, querendo levar seu negócio para o Rio de Janeiro, decidiu comprar uma rede de supermercados já forte lá na região. Então negociaram com os acionistas dessa rede Disco. Então eles fizeram um instrumento contratual chamado de Contrato Preliminar de Compra e Venda de Ações. Tinha esse nome, Contrato Preliminar de Compra e Venda de Ações. Veja, nós estamos antes do Código Civil de 2002, não tinha os artigos 462 e seguintes, não tinha o regime jurídico que a gente vai falar daqui a pouco. Muito bem, então eles fizeram um preço aproximado da compra da rede de supermercados e o Pão de Açúcar deu uma entrada de aproximadamente 1/4 do valor, porque o restante seria apurado em 30 dias por perícia contábil eleita pelas partes. Muito bem. Ao longo dos 30 dias, as partes não chegaram num consenso sobre os critérios para se apurar o valor real do negócio. Então, o que aconteceu? Os acionistas do Disco entraram com uma ação, quiseram devolver o valor, né, do sinal. O Pão de Açúcar não quis, porque queria que o negócio se concretizasse. Então, os acionistas do Disco ajuizaram uma ação consignatória para devolver o valor e o supermercado Pão de Açúcar ajuizou uma ação de adjudicação compulsória, exigindo que o juiz arbitrasse o valor a ser pago da diferença e transmitisse as ações, então, para o Pão de Açúcar. Muito bem. As ações foram unidas, foram julgadas em primeira instância lá no Rio de Janeiro, e o supermercado Disco ganhou. Então ficou decidido que o supermercado Disco teria ganho a consignatória e e o Pão de Açúcar teria perdido a adjudicação compulsória. Em segunda instância, o Pão de Açúcar reverteu a decisão e isso foi parar no STF. No STF, o processo recebeu pareceres de ambas as partes de juristas renomados. Só para vocês terem ideia, o supermercado Disco contratou o Pontes de Miranda e contratou, isso foi no final da década de 70, contratou o parecer do Pontes de Miranda e do Carvalho de Mendonça. E o Pão de Açúcar contratou o parecer do Orlando Gomes e de mais um jurista de peso da época que me escapa agora na memória. Muito bem. Então foi a disputa. Só para vocês terem ideia, o acórdão tem 124 páginas. Só o relatório tem 60 páginas, tá? O relator foi o ministro Moreira Alves, que era professor de Direito Civil aqui na faculdade. Bom, qual que foi o desfecho no STF? O STF teve ganho por maioria de votos o supermercado Disco. E o voto do relator, que foi decisivo, dizia o seguinte: olha, apesar do instrumento contratual ter a denominação contrato preliminar,
Este não é um contrato preliminar, é mera tratativa. E tratativa não gera vínculo jurídico entre as partes. Então, o ministro Moreira Alves, na ocasião, dizia que se aplicava o artigo 191 do Código Comercial. E, como tal, deveria ter, para ser considerado contrato preliminar, o Código Comercial, artigo 191, cuidava de compra e venda, tá? Não de contrato preliminar. Mas, para ser um contrato preliminar, o ministro Moreira Alves entendeu no seu relatório que precisaria todos os elementos estarem presentes, elementos essenciais e acidentais, ou seja, manifestação do agente capaz, objeto lícito, forma, se tivesse condição, termo, encargo. Muito bem. Então, venceu o caso Disco no STF. A partir daí, vários juristas, muitos aqui da Faculdade de Direito, civilistas e comercialistas, criticaram essa decisão, alegando que essa decisão era uma decisão injusta, na medida em que naquele contrato preliminar estava bem claro qual era o objeto a ser negociado, com preço que seria determinado de acordo com os critérios que estabelecia o instrumento contratual, e as partes dispuseram as suas vontades livremente. Então, o negócio era um contrato preliminar. Inclusive, o professor Fábio Conder Comparato, em um livro de pareceres que ele tem, e um artigo na revista Direito Comercial, ele diz que, na verdade, nem deveria se aplicar o Código Comercial, porque a compra e venda de ações não tem cunho comercial, e sim tem cunho civil. Aplicar-se-ia, na ocasião, o Código Civil de 16, aonde, para configurar a compra e venda, bastaria o consenso entre as partes de objeto e as partes definidamente capazes. Então, foi uma decisão que dizem, eu não tenho conhecimento empírico, né, mas dizem os mais velhos que teria sido uma decisão em que o peso do parecer do Pontes de Miranda, tendo em vista o seu renome, teria pesado fortemente lá diante dos julgadores no STF. Mas, enfim, fica aí o relato histórico para que os senhores saibam o porquê que o Código Civil tem uma teoria geral do contrato preliminar agora. Porque essa decisão, por exemplo, na vigência do Código Civil de 2002, essa decisão seria contra a lei. Porque o artigo 462 do Código Civil fala textualmente: o contrato preliminar, para se configurar como tal, basta ter requisitos essenciais de manifestação da vontade do agente capaz e objeto lícito possível, determinado e determinável. Não precisa nem ser a mesma forma. Por exemplo, compra e venda de imóvel, se você for fazer um compromisso ou uma promessa, nem precisa ser por escritura pública. Diferente da Itália, que a Itália, no Código Civil, também tem um capítulo de contrato preliminar, mas os italianos falam que o contrato preliminar, a promessa, o compromisso, precisa ser no mesmo formato, na mesma forma exigida para o contrato definitivo. Então, se lá a compra e venda precisa de escritura pública, a promessa e o compromisso também precisa. Para nós, isso não teria muito sentido no campo prático, mas é assim que está lá na Itália. O nosso modelo segue o modelo português. O modelo português não precisa ser a mesma forma, ou seja, pode ser instrumento privado. Sim, só para não ficar em aberto aqui, também ficou caracterizado no acórdão que, apesar do nome contrato preliminar, seriam meras tratativas preliminares, e como tratativas preliminares não havia vínculo jurídico obrigacional entre as partes, então não haveria que o supermercado Disco obrigatoriamente vender as ações. Bom, isso aqui já acabei já falando, né? Então, o compromisso e a promessa, no fundo, são espécies de contratos preliminares. Então, você tem várias espécies: promessa e compromisso de compra e venda, de locação, você tem promessa de mandato, você tem promessa de doação. A promessa de doação, teoricamente, ela é possível, mas o STJ não aceita. O STJ considera que promessa de doação não tem valor jurídico,
porque você não poderia criar uma expectativa, enfim. Então, seria uma exceção. Mas, por exemplo, eu estou lançando esse livro que vocês receberam o convite, né? Então, todos vocês estão convidados. Vai ter um pequeno coquetel lá no Shopping Paulista, quarta-feira que vem. Mas eu elenco no livro 18 categorias de contratos preliminares. Então, se a gente pensar só em promessa e compra e venda, no campo imobiliário, a gente tem só um pequeno leque do que é contrato preliminar. Por exemplo, executivos. Os executivos que se prezam, que têm assessoria jurídica, eles não fazem troca de uma corporação a outra sem um contrato preliminar. Porque às vezes acontece o seguinte, por exemplo, um diretor recebe uma proposta de trabalho de uma outra empresa. E aí a empresa promete para ele carro com motorista, seguro de vida de tal valor, promete um pacote fantástico. Aí ele pede a conta na empresa que ele está, quando chega na nova empresa, a empresa fala, o seguro eu vou te dar mais adiante, o carro virá daqui um mês. Enfim, e depois ele não tem prova, não tem como criar lastro para cobrar isso, né? E se for prensar muito, é capaz de perder o emprego. E então, se ele tem uma assessoria jurídica, antes dele pedir a conta, o advogado dele vai ajudá-lo a fazer um contrato preliminar detalhando o que vai constar no seu contrato de trabalho. Qual será efetivamente o pacote de benefícios? Porque se aqueles benefícios não forem cumpridos, inclusive pode dar ensejo a perdas e danos. Por exemplo, contrato de, vou usar o jargão popular, de compra e venda de atletas, né? Não só jogadores de futebol, mas qualquer tipo de atleta que sai de um clube para o outro, ou de técnicos de futebol. Então, esses profissionais, quando eles se prezam, eles têm empresários e assessoria jurídica, justamente para eventualmente não comprar gato por lebre, né? E como que você faz para evitar comprar gato por lebre? Papel. Na reunião entre empresas, é muito comum uma empresa prometer um monte de coisa, né? Olha, se você comprar a minha prestação de serviço, eu te faço isso, te faço aquilo, eu implanto isso, dou treinamento. Depois que você fechou o contrato, não, aquele funcionário que te prometeu, ele foi demitido. E foi demitido justamente porque ele prometiu que não dava para fazer. Não, então, você transforma essas negociações em contrato preliminar. Você faz a reunião e faz uma ata assinada pelas partes. Porque, conforme o Código Civil, essa ata assinada pelas partes que tenham poderes para falar em nome da empresa, isso pode ser classificado como contrato preliminar e dá ensejo, inclusive, à adjudicação compulsória. Você exigir isso por sentença judicial. E você também, se for o caso, pedir perdas e danos, dano moral, lucros cessantes, danos emergentes, etc. Então, o fio do bigode cada vez mais está ficando de lado e a legislação e o direito contratual como um todo permite que a gente traga o fio do bigode para o papel, né? Para o documento, que não precisa ser documento em papel, pode ser documento eletrônico, enfim, pode ser uma gravação autorizada. Você está me prometendo, a sua empresa vai fazer mesmo? Em 6 meses ela vai fazer? Você me autoriza a gravar? Então tá bom. Fulano de tal, enfim, a autorização é dada, isso faz prova. Não é? É claro que isso pode gerar um constrangimento na negociação, etc. Então, o melhor é você abrir a reunião, faz uma ata, as partes assinam e você pode usar isso como contrato preliminar. Vejam que no Judiciário Paulista aqui, há decisões do nosso TJ em segunda instância que consideram recibos de compra e venda contrato preliminar. Um mero recibo de sinal, se tiver especificado quais são as partes, se são agentes capazes, qual é o objeto e o preço, esse recibo já pode gerar vínculo jurídico entre as partes e dar ensejo então a você exigir judicialmente que a parte cumpra, assine não, porque se ela não assinou, o juiz vai dar uma sentença que faz valer a ida dela ao cartório, assinar a escritura pública, se for o caso, ou vender uma máquina, se for um contrato definitivo, etc, etc. Bom,
caminhando um pouco aqui, com relação ao conceito desse instituto no campo genérico, né, contrato preliminar como gênero, o contrato preliminar é aquele que tem como conteúdo a celebração de um contrato definitivo. Então, por exemplo, a promessa de compra e venda, ela não é a compra e venda. Ela é uma promessa que vai gerar uma compra e venda. Então, a promessa de compra e venda é um compromisso que é moral, só que agora não é só moral, é moral e também jurídico, porque tudo que é jurídico é moral, mas nem tudo que é moral é jurídico. É um compromisso moral e jurídico que alguém vai pagar e alguém vai entregar. Agora, quando você assina a compra e venda, se for um imóvel, uma escritura pública, aí sim você está diante do contrato definitivo. Esse assunto, entre nós, da compra e venda de imóvel, surgiu a partir do decreto 58 de 1937. Então, já tem aí algum tempo, mas era restrito a imóveis. O Código Civil de 2002 traz uma regra geral que vale para qualquer tipo de bem patrimonial, seja ele móvel ou imóvel, tá? Deixa eu ver onde eu parei. Sim. Então, aqui entre nós, a lei começou a tratar disso no campo imobiliário, agora é tratado no Código Civil para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de objeto imobiliário ou não. Mas na Itália, esse assunto vem sendo estudado e vem sendo positivado há muito tempo. Só para vocês terem ideia, existe um autor chamado Leonardo Coviello que ele escreveu um livro sobre contrato preliminar no final do século XIX, em 1896, porque já havia previsão na legislação lá, e lá já era chamado de contrato preliminar e já era tratado de contrato preliminar não só para imóveis, mas também para móveis. A propósito, os italianos, eles deixam bem claro que o contrato preliminar, obrigatoriamente, ele tem que ter conteúdo patrimonial. Se o conteúdo dele não for patrimonial, ele não pode ser considerado contrato preliminar. Por quê? O Código Civil italiano tem um artigo, que é o 1321, que conceitua o que é contrato, que fala o seguinte: contrato é o acordo de duas ou mais partes para constituir, regular ou extinguir relação jurídica patrimonial. Então, qualquer contrato que tenha conotação patrimonial tem tutela pelo ordenamento jurídico italiano. Aqui nós não temos esse conceito no nosso Código Civil, apesar da inspiração no Código Civil deles, mas a nossa doutrina é unânime: contrato tem que ter conotação patrimonial. Por exemplo, na Alemanha, 2 pessoas há 8 anos atrás fizeram um pacto de canibalismo. Então, era um contrato para ser executado no futuro. Quem morresse primeiro, o outro ia comer literalmente a carne. É verdade, saiu no noticiário isso aí. Aí um morreu. Aí o segundo quis comer, né? Enfim, agora é minha vez, vou comer esse cara aí, esse cadáver. Muito bem, a questão foi parar lá na justiça alemã e o cabra falando: não, é pacta sunt servanda, o contrato é para ser cumprido. E aí veio a sentença dizendo o seguinte: olha, o senhor não vai executar, primeiro porque vai configurar vilipêndio a cadáver e tal. Segundo, porque é contra a moral e os bons costumes. E terceiro, porque isso não é contrato. Por quê? Isso é um pacto, uma convenção, mas não contrato. Porque para ser contrato tem que ter conotação patrimonial. E o contrato preliminar, independente de ser promessa, compromisso, pré-contrato, contrato promessa, anticontrato, porque há vários tipos de nomes aí encontrados na literatura, o conteúdo tem que ser patrimonial. Bom, o que mais? Gente, não é possível que é o meu, né? Vamos ver, será? Possível que eu fiz isso. Desculpa. Não tem problema. Então, me permitem contar uma historinha, né? É um alarme porque eu tomo remédio bem essa hora, né? Mas depois eu tomo mais tarde. Na verdade,
O que aconteceu? Uma vez eu estava dando uma aula de graduação e um celular vibrava, gente, que eu não conseguia me concentrar. E vibrava, porque normalmente eu sou tranquilo, assim. E vibrava. Aí eu não aguentei, eu detonei a minha turma, né? Aula de graduação, detonei os alunos. Aí um aluno, assim, bem tímido, levantou a mão e falou: professor, eu acho que é o do senhor que está vibrando. E o meu celular tem um pequeno defeito. O alarme, você desliga o aparelho, ele está desligado, mas o alarme não desliga. Você tem que desligar o alarme. Foi o que aconteceu. 1000 perdões, que falta de etiqueta da minha parte. De respeito com vocês, né? Bom, então, gente, contrato preliminar e contrato definitivo tem essa distinção. O preliminar visa o definitivo. O preliminar tem uma conotação moral e jurídica, de criar um vínculo inicial para uma conclusão no futuro, uma execução no futuro, e o contrato definitivo é efetivamente a compra e venda, a locação, a prestação de serviço. Bom, autonomia dos contratos de compra e venda, de promessa, de compromisso e contrato preliminar em geral. O Orlando Gomes, estudando a matéria naquele livro clássico Contratos, ele traz duas visões a respeito dos contratos preliminares em geral. Ele traz a visão francesa, que considera o contrato preliminar como parte do contrato, então seria uma fase do contrato. E ele traz a visão italiana, que é a que prevalece aqui no Brasil, em que qualquer tipo de contrato preliminar não é uma mera fase do contrato definitivo. Ele é um contrato autônomo que tem efeitos próprios. E, entre outros efeitos, o direito à parte prejudicada de exigir a adjudicação compulsória, a execução forçada e, se for o caso, perdas e danos. No Brasil, antes de 2002, os contratos preliminares, eles, como gênero, não as espécies, porque espécie a gente tinha algumas no campo imobiliário, mas como gênero, ele era regulado pelos princípios do direito contratual, ou seja, boa-fé, função social, que está no Código Civil de 2002, mas já era um princípio aceito, enfim, não infração à norma de ordem pública e à moral e os bons costumes, e assim por diante. Agora, hoje, no Código Civil, a gente tem isso aí expresso, como eu disse, no 462 e seguintes. Qual é a finalidade hoje desses contratos de promessa, de compromisso, de pré-contrato, anticontrato, etc.? Veja, a finalidade é em qualquer área do direito contratual, em qualquer área. Eu vou me restringir aqui a falar brevemente do campo privado, né? Até porque a gente tem uma limitação aqui de horário, mas não se preocupem, até às 23 horas eu encerro. Bom, então, aqui para isso, né? Muito bem. Então, o que acontece? Sem dúvida, quando a gente pensa em compromisso e promessa, na hora vem à mente objeto imobiliário, né? É natural isso. Então, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel financiado, ou até mesmo um imóvel à vista, normalmente é antecedido de uma promessa ou de um compromisso. O imóvel que é financiado junto ao próprio construtor. A própria construtora, quando pensa num terreno, ela faz um compromisso com o dono do terreno antes de incorporar e edificar, e ela vende as unidades por compromisso, promessa. Então, o direito imobiliário é muito claro isso. Mas não só no direito imobiliário. Como eu falei, no direito do trabalho, isso é feito normalmente para autos executivos, no direito desportivo, no direito empresarial. Você tem uma gama muito grande de contratos preliminares que são celebrados. Por exemplo, a compra e venda de uma máquina pode ser precedida de uma promessa, uma locação de automóvel, de caminhão, de trator, de colheitadeira. Os contratos de franquia normalmente são, antes do contrato definitivo de franquia, há um contrato preliminar, inclusive a própria lei de franquia, é a lei 8.955 de 94, ela fala que a circular de oferta
O que é circular de oferta? É um documento que o franqueador tem que entregar ao candidato a franqueado, que tem que constar qual que é o número de franquias que ele tem, qual que é o faturamento que ele tem, os faturamentos dos últimos anos, os nomes que ele usa, as marcas, enfim, é todo um relatório que a lei estabelece que tem que ser entregue previamente, com no mínimo 10 dias de antecedência antes da assinatura do contrato definitivo de franquia ou do contrato preliminar, né? Então, o contrato preliminar no direito empresarial, ele é muito usado. Por exemplo, a própria lei dos consórcios, não estou falando de consórcio agora mais empresarial, como hoje que arremataram os aeroportos, Cofins em Rio de Janeiro, não é isso. Esse consórcio para aquisição de imóvel, automóvel, motocicleta, a própria lei dos consórcios, lei 11.795 de 2008, 11.795 de 2008, fala que o contrato de consórcio é um contrato preliminar, porque qual vai ser o contrato definitivo? Vai ser justamente quando você recebe a carta de crédito para você adquirir o bem objeto daquele grupo, né? Então, na internet, por exemplo, a gente pode pensar em contrato preliminar. Quando você entrar no site e você clica ali, concordo, aceito, ali o contrato de compra e venda é definitivo. Então, ali as partes já definiram o preço, objeto, etc. Ali é o contrato definitivo. Mas, por exemplo, às vezes pela internet você está em fase de negociação, trocando e-mails ou um chat, alguma coisa assim. Enfim, essa negociação pode se configurar como uma mera negociação sem vínculo jurídico entre as partes, mas eventualmente essa negociação pode ser considerada contrato preliminar. O que vai diferenciar uma negociação ou tratativa, como preferem alguns, de contrato preliminar? Porque as tratativas não geram vínculo obrigacional entre as partes. É mera negociação. Ah, mas a parte me frustrou porque eu estava contando com isso. O que a jurisprudência diz é o seguinte: tratativa não obriga ninguém a concluir o negócio. Então, aqueles convites para negociar, reuniões, prospecção, estudos, avaliações, se é viável, se não é viável, isso daí é custo de negociação. Se a outra parte não quiser fechar, não há nada a reclamar. Salvo se a parte contrária agir com ausência de boa-fé e causar uma justa expectativa no ofendido, no prejudicado. Exemplo, já ouviram falar do caso dos plantadores de tomate no Rio Grande do Sul? Estou vendo algumas pessoas balançarem a cabeça, mas muitos não balançaram, então eu vou falar rapidamente. No Rio Grande do Sul, o relator foi o Rui Rosado de Aguiar, tá? Nesse caso, ele era desembargador lá. Uma fábrica de molho de tomate se instalou numa região do Rio Grande do Sul, aonde a plantação da localidade lá era basicamente trigo. Só que essa fábrica chegou lá, precisava do insumo que era tomate e começou a distribuir gratuitamente sementes de tomate aos plantadores da região, dizendo: olha, a gente vai precisar de tomate, vocês não querem plantar tomate? Aí aos poucos um plantou um pouquinho, aí o outro, aí a fábrica comprou, o outro também plantou, e todo ano a fábrica distribuía semente e comprava o tomate do pessoal. Chegou num tempo em que a região toda só estava plantando tomate para vender para aquela fábrica. Só que os contratos eram feitos ano a ano de compra dos tomates, né? Chegou num belo ano, a fábrica falou para eles: olha, esse ano eu não vou comprar de vocês, a gente não vai fazer negócio, eu vou comprar tomate lá fora, no exterior, que está mais barato. Esse grupo se reuniu, foi à justiça e alegou exatamente isso. Olha, apesar da gente não ter contrato para esse ano que está entrando, foi criada uma justa expectativa. Eles agiram de má fé, porque eles distribuíram a semente, fizeram nós acreditarmos que efetivamente seria como todos os outros anos anteriores, tá certo? E aí o juiz condenou eles a pagar um certo preço pelo tomate ou perdas e danos, né? Enfim, mas essa é uma exceção, porque no campo das tratativas não há vínculo jurídico. Lá naquela decisão do STF ficou considerada como tratativa,
Por isso que ganhou o supermercado disco. Mas no regime do Código Civil, se houver consenso sobre o objeto, e nem precisa o valor ser determinado, porque o valor pode ser determinável. Se tiver elementos para chegar no preço ou para se chegar no bem, e se houver a manifestação de partes capazes, o contrato preliminar está configurado. Não precisa ter um instrumento contratual com a denominação contrato preliminar. E isso vai valer em qualquer seara. Então, vocês que advogam e dão assessoria para empresas, principalmente, é importante alertar as empresas e essas orientarem os seus prepostos, que eventualmente essas promessas que são feitas da boca para fora, eventualmente essas promessas poderão ser exigidas e, se não forem cumpridas, adjudicação compulsória ou perdas e danos. Então, é interessante a gente refletir sobre essas questões que eu estou colocando a vocês. Então, na internet, a gente pode ter contratos preliminares configurados dependendo do teor que a negociação chegou. Bom, com relação aos artigos 462 e a 466, o 462 eu já falei, né? Então, basta objeto e manifestação da vontade do agente capaz. E tem algumas outras regras do Código Civil que eu vou falar já, como, por exemplo, a questão da adjudicação compulsória ou perdas e danos, mas vou deixar um pouquinho mais adiante. Outras leis que falam do contrato preliminar, mas aí não como gênero, mas espécie. Por exemplo, o próprio Código Civil, artigo 1417-18. Ele cuida da promessa de compra e venda de imóvel, né? A lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, artigo 48, também fala que o contrato preliminar, aí fala em contrato preliminar mesmo, pode ser objeto de adjudicação compulsória. O Código de Processo Civil, vejam que na ementa que estava projetada, o Código de Processo Civil falava artigo 639, é o atual 466, a redação não mudou nada, tá? Só mudou o lugar do artigo, que também fala a mesma coisa, né? Que os contratos preliminares se sujeitam à adjudicação compulsória. A lei de franquia, lei dos condomínios também fala em compromisso, a lei de parcelamento do solo urbano, que é a lei 6.766 de 79, também vai falar em compromisso de compra e venda de imóvel. Então, são situações mais pontuais, mas o regime geral, então, ou seja, quando essas leis específicas não disciplinarem alguma parte, algum aspecto do contrato preliminar ou da sua espécie, aplicar-se-á a regra geral, então, do Código Civil. Bom, direito de arrependimento é o 463 do Código Civil, né? O 463 do Código Civil fala o seguinte, traduzindo, né, em miúdos o 463, ele fala o seguinte: o contrato preliminar é irretratável, salvo previsão expressa que as partes possam se arrepender. Então, veja, no silêncio é irretratável. As partes deverão cumprir entregando o bem, assinando a escritura, enfim, não tem como voltar para trás. Salvo o distrato, porque aí distrato é um novo contrato que desfaz o contrato anterior e tem novamente duas ou mais manifestações de vontade, tem um outro consenso. Mas no silêncio, então, é irretratável, salvo se houver previsão expressa em sentido contrário. Então, se é irretratável, caberá à parte prejudicada, porque a parte contrária não quer concluir o negócio, entregando o bem, assinando a escritura, etc., caberá à parte prejudicada assinalar um prazo para a parte contrária devedora cumprir o contrato, sob pena, então, de execução forçada e ou perdas e danos. Bom, essa questão do direito de arrependimento em matéria contratual, ela é muito problemática. Por quê?
Quando se celebra um contrato, principalmente no campo negocial, não no campo civil, esse contrato normalmente ele é feito já pensando em outras questões que serão feitas, que serão realizadas a partir da conclusão daquele contrato. Então, por exemplo, para o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, garante o direito ao arrependimento do consumidor. Só que esse direito que existe no CDC é só para relações de consumo. Não é para relações civis e relações empresariais. Então, qual que seria a diferença? As relações civis são aquelas relações em que as pessoas não vivem daquele negócio e não tem caráter lucrativo, não é habitual. Por exemplo, eu comprando o carro do Dr. Rui, ele não é vendedor profissional de carro e nem eu estou comprando esse carro para revender. Então, é um contrato civil, aplica-se as regras civis, inclusive o Código Civil. Agora, se ele é a Ford e eu sou uma concessionária da Ford e eu compro veículos dele para revendê-los, esse é um contrato empresarial. Aplica-se as regras comerciais, tem uma lei específica que cuida desse assunto, que é a Lei 6.729, e se for o caso, o Código Civil. Agora, o contrato de consumo, então no contrato empresarial ambos visamos lucro com aquilo, né? É o nosso negócio. Agora, no contrato de consumo você tem um empreendedor, um profissional de um lado, que não precisa ser um empresário registrado, pode ser até um empresário informal, e você tem do outro lado o destinatário final, né? Então, ou seja, eu estou comprando aquele bem para usar, né, para consumir, sem entrar naquelas teorias do STJ de finalista, maximalista, finalista mitigada, né, que é a que tem prevalecido no STJ, que diz o seguinte: que uma empresa poderia ser consumidora se ela for vulnerável em relação à parte contrária. Eu, particularmente, tenho receio dessa teoria, porque todo contrato há algum tipo de vulnerabilidade, né? Algum tipo de disparidade entre as partes. Então, acho um pouco temerário. Mas, enfim. Então, o contrato de consumo, como regra geral, permite o direito de arrependimento, é o artigo 49, em favor do consumidor, mas desde que respeitadas algumas regras estabelecidas pela própria lei. Ou seja, a compra do serviço ou do bem tem que ser feita fora do estabelecimento empresarial, ou seja, se você foi à loja, não tem direito de se arrepender. Ah, mas tem loja que devolve o dinheiro se eu quiser trocar, se eu quiser desfazer. É uma cortesia ou ele assumiu isso contratualmente. Porque pela lei, o vendedor, se você foi à loja, ele só tem obrigação de trocar em caso de vício. Ah, eu comprei amarelo, me arrependi, agora eu quero sapato rosa choque. Na lei, problema é seu. Só que alguns comerciantes gentilmente trocam, apesar de não terem se comprometido contratualmente, para fidelizar o cliente, ver se o cliente não compra mais alguma coisa. Normalmente, eu vou levar em conta a minha esposa. Ela sempre compra roupa para mim em número errado. Já propositalmente para ir trocar, e sempre ela vem com uma coisinha para ela. Então ela compra uma coisinha para ela quando ela comprou meu presente e quando ela foi trocar meu presente. Eu, nesses 16 anos, já acho que é de caso pensado. E os comerciantes sabem disso, que uma boa parte dos negócios são feitos quando a pessoa vai trocar, né? Então, para cativar. Mas, por lei, se ele não se comprometeu contratualmente, ele não é obrigado. Até na troca, não tem a mesma mercadoria e acaba trocando por um produto mais caro, e ele recebe aquela diferença que ele fez uma venda de 10 aqui, na troca ele compensa aquele valor e faz uma venda de 15. Exatamente, é isso mesmo. Já aconteceu isso comigo. Mas pera um pouquinho, você não gastou, não vi no cartão aqui. Não, mas sabe o que é? Não tinha mais, eu gostei mais. Quando eu fui lá comprar a primeira vez, não tinha este aqui, só que esse aqui era mais caro. Verdade. O comerciante faz esse jogo também, viu, gente? Por exemplo, eu ganhei uma camisa de amigo secreto ano passado. Aí não era muito do meu agrado, eu fui à loja. Essa camisa tinha custado R$80 para a pessoa que me deu. Só que tinha uma camisa lá de R$160 que eu gostei muito. Aí eu paguei a diferença. Então,
é uma cortesia, né? Eu talvez não comprasse uma camisa de R$160, mas como eu tirei só 80 do bolso. Mas enfim, o comerciante faz isso como cortesia, mas ele não é obrigado. É só nas vendas feitas fora do estabelecimento empresarial. Inclusive o artigo 49 vai falar se for feita porta a porta, né, a domicílio ou por telefone. Até já houve uma discussão se esse direito se aplicaria à internet ou não. Hoje está pacificado, se aplica à internet. Por quê? Porque o direito de arrependimento do nosso 49 do CDC foi copiado do Código de Consumo francês de 1980. E o Código francês, quando estabeleceu esse direito de arrependimento, estabeleceu um prazo igual ao nosso, período de 7 dias. Porque em 7 dias você tem aquele tempo de reflexão para pensar se você efetivamente precisa do bem, se pode pagar pelo bem. Tá certo? Muito bem. Nós copiamos o prazo francês. Na Itália, o prazo é de 5 dias. Sabem qual que é o prazo em Portugal? 14 dias. Lá eles precisam de um tempo maior para refletir se precisam ou não do bem. E é verdade, o prazo lá é de 14 dias. E há um projeto de lei aqui no Congresso para ampliar nosso prazo para 14 dias. Mas, enfim, o fato é que, além do prazo de reflexão, também tem a questão de você não ter tido a oportunidade de ter contato direto com o bem. Porque se você comprou por telefone ou eventualmente comprou a domicílio, muitas vezes você comprou por catálogo. E é o caso da internet. Por mais que tenha foto, tridimensional, etc., nem sempre você vai ter oportunidade de ter certeza que aquele bem será daquela cor que você está vendo na tela, as dimensões, etc. Então, o direito de arrependimento, como regra, na lei, é para direito do consumidor. No direito civil e no direito empresarial, o direito de arrependimento em matéria de contratos preliminares, promessa, compromisso, só se houver previsão contratual. No silêncio, é irretratável. Ainda o Código Civil, no 463, parágrafo único, lá está dito o seguinte: o contrato preliminar deverá ser levado a registro. O professor Venosa contesta esse dispositivo dizendo que o verbo não é deverá ser levado a registro. O correto seria poderá. Porque é o comprador que deve ter interesse em zelar pelo seu direito ou não. Porque se ele leva ao registro de imóveis, por exemplo, se for uma promessa ou um compromisso, ele passa a ter direito real. Isso está previsto no Código Civil mais adiante, lá é o 1251. Ou seja, se você, comprador, leva a promessa e a verba na matrícula do imóvel, você passa a ser titular de direito real. Assim, em linguagem bem vulgar, ninguém mais toma de você, tá certo? Quem não registra não é dono, é a máxima esculpida no artigo 1417 do Código Civil. Então, por isso, o questionamento do professor Venosa. Existem outros artigos que se sujeitam a registro para efeitos perante terceiros, como o caso do direito imobiliário. Por exemplo, os contratos de franquia. A Lei 8.955, combinada com a Lei 9.279, diz que os contratos de franquia precisam ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Os contratos de troca de tecnologia, transferência de tecnologia, os contratos de cessão de marca, os contratos de cessão de patente, licença de marca, licença de patente, devem ser registrados lá no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para valer perante terceiros. Então, é a mesma dinâmica. Ah, mas o adquirente não registrou? Ok, eventualmente ele vai ter implicações, porque não vai ter efeitos perante terceiros. Então, é questionado pelo professor Venosa esse ponto. Isso aqui eu já falei. Os requisitos, direito de arrependimento, irretratabilidade, registro, efeitos, execução específica. Bom, isso está previsto no artigo 464 do Código Civil, né? Já falei bastante, mas se o contrato preliminar não for cumprido, e o que é não cumprir o contrato preliminar? É não se
concluir o contrato definitivo, que seria uma compra e venda, uma locação, uma prestação de serviço. Então, a parte prejudicada assinala um prazo para cumprimento voluntário, não cumprindo, ele vai pedir um cumprimento forçado judicialmente. O juiz vai dar uma sentença, essa sentença faz as vezes da vontade da parte inadimplente. Se fosse o caso de uma escritura pública que não foi assinada voluntariamente, essa sentença pode ser levada a registro. Transfere a propriedade da mesma forma. Muito bem. Essa é a regra geral. Só que existem alguns contratos que não admitem execução forçada ou adjudicação compulsória. Que contratos são esses? São os contratos que estão relacionados com o caráter intuito personae. Por exemplo, contratos de prestação de serviço com conotação intelectual. Show do Roberto Carlos. Então, hipoteticamente, ou da Madonna. Você contrata com o empresário dele que ele vai cantar para você na festa da sua bodas de ouro. Aí, por qualquer razão, o contrato definitivo não é concluído. Imagine você indo ao judiciário, exigindo forçadamente, o juiz obrigando ele a cantar lá na sua bodas de ouro. Seria ótimo, né, o show, né? Então, nesse tipo de contrato, caberá tão somente perdas e danos. E aí a gente tem que voltar numa distinção do Código Civil, artigo 394 e 395, que é a diferença entre inadimplemento relativo e inadimplemento absoluto. Inadimplemento relativo é aquele inadimplemento que pode ser purgado posteriormente. Obviamente vai ter juros, correção monetária, multa, se for o caso. E o inadimplemento absoluto é aquele que não tem como ser cumprido. E neste caso, só resta perdas e danos. Indenização por dano emergente, lucro cessante, dano moral, etc. A propósito, o que é dano emergente? Dano emergente é aquele patrimônio que você perdeu. É aquela perda patrimonial que você teve pela parte contrária não ter cumprido com a obrigação dela, com a prestação contratual. Lucros cessantes é o que você deixou de ganhar, porque a parte contrária não cumpriu com a prestação dela. E dano moral? Será que dano moral cabe em casos de inadimplemento contratual? Porque se você vai no Código Civil, o regime da responsabilidade civil no Código Civil está dividido em duas partes. O da responsabilidade civil aquiliana por ato ilícito, artigo 927, combinado com 86, e a responsabilidade por infração contratual, que é o 386 e seguintes. Se você olhar o capítulo da responsabilidade por inadimplemento contratual, lá só fala de danos emergentes e lucros cessantes. Lá não fala de dano moral. Então, insisto na reflexão. Será que cabe dano moral quando um contrato não é cumprido? Sim, cabe. Tá. Cabe mesmo não estando previsto na lei? Sim. Quem que começou com essa bandeira aqui no Brasil? Foi o próprio autor dos artigos da responsabilidade contratual. Ele não previu isso quando ele ajudou a elaborar o projeto de lei. Vocês sabem, o Código Civil é um projeto de lei de 1973, mas o Agostinho Alvim, em 1980, ele escreveu um livro chamado Da Inexecução das Obrigações e Suas Consequências, e naquele livro ele passou a defender que se no inadimplemento houver um dano de caráter extrapatrimonial à reputação, à imagem, ao psíquico, etc., pode então haver ensejo a dano moral. Mas o que a jurisprudência vem dizendo é o seguinte: se pelo inadimplemento contratual houver um mero dissabor, um aborrecimento que seria relativamente comum à vida das pessoas, não há que se falar em dano moral. Agora, por exemplo, vamos pensar nos casos que têm sido frequentes, né? Problemas com empresas de telefonia, planos de saúde, em que você fica no telefone 2 horas, 3 horas, tem que ligar todo dia, cai a ligação, etc.
Isso a jurisprudência não considera como mero dissabor. Mas uma falta contratual leve não daria ensejo a dano moral. E o STJ também, de uns anos para cá, vem consolidando a ideia de que as pessoas jurídicas também podem ser suscetíveis de dano moral. É a súmula 227. Então, a súmula 227 do STJ fala que uma pessoa jurídica ela pode ser prejudicada moralmente. Bom, já ouviram falar da teoria da perda de uma chance? Teoria da perda da chance ou teoria da perda de uma chance. É uma teoria que foi criada na França em 1962, tem sido aplicada aqui no Brasil já há uns 15 anos e no STJ há vários julgados com a aplicação dessa teoria. O caso mais famoso é do show do milhão. Já ouviram falar? Que a pessoa chegou na pergunta do milhão, na pergunta final, e aí das 4 alternativas ela achou que nenhuma estava correta, mas não tinha jeito, ela tal, alternativa A. E aí estava errada, só que em casa depois ela foi rever a questão e viu que realmente as 4 alternativas estavam erradas. Ela ajuizou uma ação contra o SBT, isso foi parar no STJ e o STJ deu a ela uma indenização de 250 mil, considerando a perda da chance. Ou seja, ela perdeu a chance de ganhar o prêmio total, o critério do STJ. O prêmio total era de 1 milhão. Você tinha 4 alternativas, então cada alternativa representava 25% do prêmio. Foi esse o cálculo que eles fizeram. É teoria da perda da chance. E a teoria da perda da chance, ou teoria da perda de uma chance, que é o nome original francês, aqui no Brasil, alguns têm considerado como de caráter de dano moral, outros de dano emergente e outros de lucros cessantes. Mas a corrente que tem prevalecido é aquela que considera que a teoria da perda de uma chance é uma quarta vertente de indenização. Por exemplo, domingo você está pegando um táxi para o aeroporto que você vai fazer um concurso no Rio de Janeiro. O taxista capota com você na 23 de maio. Você não vai chegar no aeroporto, vai estar todo arrebentado. Enfim, você vai ajuizar uma ação contra ele, pelo que você perdeu de dinheiro, a inscrição, mas você vai pedir lucros cessantes? Porque quem garante, por mais que você esteja capacitado, quem garante que você ia passar no concurso? Mas o taxista fez com que você perdesse a chance de fazer a prova, né? Por exemplo, erro médico. O erro médico faz com que o paciente perca a chance, muitas vezes, de uma cura definitiva. Por exemplo, a maioria de nós aqui somos advogados. Você perde um prazo para contestar ou para apelar, né? Pode ser que o cliente não ganhasse a apelação, mas ele perdeu a chance de recorrer, né? Então a indenização pode ter esse viés. Pois não. Você falou no aeroporto e me ocorreu a companhia de aviação, né? Se eu não vou em cima do motorista de táxi porque o infeliz pode não ter um patrimônio a suportar uma indenização eventual, mas se eu vou, ele me leva bonitinho e a companhia aérea atrasa o voo e pelo atraso do voo eu perco a chance de participar do certame, essa companhia pode ser, eu posso em tese ajuizar uma ação pela perda dessa chance. Seria também uma alternativa ou eu estou aqui viajando? Não, eu acho que é possível. Por exemplo, uma pessoa, um mês atrás, ela veio me contar que perdeu uma reunião em Curitiba porque houve um atraso no voo de não sei quantas horas e ele ajuizou uma ação e teria ganhado, a notícia ele me deu há um mês, mas isso aconteceu ano passado, e ele teria ganhado uma indenização por de R$ 1.500. Veja, a responsabilidade das companhias aéreas, ela é objetiva, independentemente de culpa. Tanto é que a Gol, no caso da Gol versus Legacy, no acidente aéreo, que caiu o jato da Gol e o da Legacy não, que morreram várias pessoas, a Gol não estava errada. Ela estava na sua rota, no horário, na velocidade, na altura certinho. O cara da Legacy, lá do Legacy, que estava na contramão. Então, teoricamente, num primeiro momento, você fala, não, a Gol
é inocente, não tem nada a pagar. Quem tem que pagar é a Legacy. Só que o Código Aeronáutico estabelece uma responsabilidade integral. Então a Gol vai arcar com as indenizações e entra em regresso. Então, se você for pensar no exemplo do Dr. Rui, caberia a teoria da perda da chance? O pedido caberia. Se eu sou o julgador, eu não dou. Por que que eu não dou? Porque uma pessoa que está indo fazer um concurso público, a meu juízo, ela deveria ter a cautela de ir com uma antecedência, porque é previsível que atrasem em aeroporto. Agora, o atraso foi porque eles escalaram lá uma equipe lá de comissários e tal, e eles se embananaram, perderam a aeronave, trocaram a aeronave. Enfim, se é um erro logístico. Agora, a aeronave não subiu por problema de clima, não me parece justo. Então, depende do que levou a aeronave não sair no horário. Se for erro da companhia, se é problema meteorológico. Por exemplo, naquele caso da greve lá dos controladores de voo, muitas companhias experimentaram indenizações e elas não deram causa, porque na verdade não tinha ninguém para falar, pode subir, pode descer, que eram os controladores de voo. Mas a lei fala que a responsabilidade é integral. Então, sob esse prisma, seria possível, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que pensar na questão da equidade e da justiça, né, quando a gente está julgando. Bom, modalidades, já estou terminando. Modalidades de contrato preliminar. Unilateral e bilateral. Unilateral é quando só uma das partes pode exigir o cumprimento do contrato definitivo. A bilateral, qualquer das partes. Por exemplo, compra e venda de imóvel. Eu sou o vendedor, você é o comprador. Eu posso exigir que você assine a escritura para que o imóvel saia do meu patrimônio e passe a ser do seu patrimônio. Porque se está no meu patrimônio, eu continuo responsável perante a prefeitura em matéria de IPTU, fica constando o meu imposto de renda. Então, é bilateral. Eu posso exigir que você assine a escritura como comprador e você pode exigir que eu assine como vendedor. Mas, eventualmente, por exemplo, reserva de restaurante. Reserva de restaurante é um contrato preliminar de serviço, né, de fornecimento de alimentação unilateral. Eu ligo, faço a reserva. Se eu chegar lá no horário combinado, ele vai ter que me fornecer a mesa. E se eu não for? Se eu não for, não acontece nada, né? A não ser aqueles restaurantes que exigem um pagamento antecipado, uma taxa, alguma coisa assim. Bom, gente, caminhando aqui para o final da nossa exposição, né? Acho que eu já falei da diferença entre negociações preliminares e a diferença entre negociação preliminar e contrato preliminar. O contrato preliminar estaria no meio do caminho, né? Entre a negociação, que é a pré-contratação, e a contratação efetivamente, a contratação propriamente dita, que é o acordo de vontades dos agentes capazes. E a execução é o cumprimento, né? O contrato preliminar, a execução dele se dá com a assinatura do contrato definitivo, ou com a conclusão a execução do contrato definitivo, a entrega da máquina, a assinatura da escritura, etc. Bom, quando que um contrato preliminar é extinto, né? Quando ele é cumprido, ou seja, é assinado o contrato definitivo. Se houver um distrato, também é possível você extinguir um contrato preliminar pelo distrato, ou se eventualmente as partes deixarem cair no esquecimento, né? Enfim, e ninguém cobrar o pagamento do preço, ninguém cobrar a entrega do bem, né? É uma hipótese remota, mas teoricamente seria possível. Mas basicamente ele será extinto por distrato ou pela elaboração do contrato definitivo. Bom, feitas essas considerações, vou só resgatar então o que eu falei no início, né? Essa ideia nova, já tem 10 anos, do Código Civil de contrato preliminar, uma teoria geral, né? Um regime jurídico universal para todo tipo de promessa, compromisso, pré-contrato, anticontrato. Na verdade, nada mais é do que a positivação de uma regra que anteriormente era moral, né? Ou seja, promessa é dívida, prometeu, tem que cumprir. Muito obrigado. Porque as pessoas deixam RG falso, mesmo sendo RG verdadeiro, leva embora a bicicleta e deixa o RG. Então isso varia muito de lugar para lugar, né? Mas aqui no ordenamento jurídico brasileiro,
o professor Agostinho Alvim, que foi o responsável pela parte das obrigações do projeto de lei do Código Civil de 2002, achou por bem estabelecer regras gerais, então, para os compromissos e as promessas com o nome de contrato preliminar. Bom, essa ementa que está aí no quadro é uma ementa de um caso muito famoso no STF, que discutiu, na época, matéria de direito privado, não tinha o STJ, que envolvia o supermercado Pão de Açúcar, a rede de supermercado Pão de Açúcar e a rede de supermercado Disco, lá do Rio de Janeiro. O que aconteceu na ocasião? O Pão de Açúcar, querendo levar seu negócio para o Rio de Janeiro, decidiu comprar uma rede de supermercados já forte lá na região, então negociaram com os acionistas dessa rede Disco. Então eles fizeram um instrumento contratual chamado de contrato preliminar de compra e venda de ações. Tinha ali, era a palavra dele e bastava. Então a palavra dele era suficiente para saber que ele ia cumprir o negócio que ele estava prometendo. Na medida em que isso foi saindo, foi se tornando, foi perdendo crédito, foi se tornando descrédito às promessas das pessoas, o legislador aos poucos foi então positivando: olha, você prometeu, você vai ter que cumprir. Se você não cumprir, você fica sujeito a um juiz dar uma decisão judicial que vai fazer às vezes da sua vontade. E se não for possível, você vai pagar indenização por perdas e danos, tá? Só para vocês terem ideia, eu tenho um amigo que mora aqui nos Jardins e ele estava construindo uma casa em Atibaia. Para vocês verem como muda essa questão do fio do bigode de lugar para lugar, mas o legislador tem que levar em conta a média nacional, né? Ele estava construindo uma casa em Atibaia, isso há uns 8 anos atrás, e ele, num sábado, ele foi comprar material para começar o alicerce da casa. Há 8 anos atrás, ele fez uma compra no material de construção lá da cidade de Atibaia de R$5.000. Aí, na hora de passar o cartão lá, deu problema, o cartão de crédito não passou, e o dono falou: eu entrego para o senhor lá. E ele: não, mas eu moro em São Paulo, eu só volto daqui 15 dias, e eu estou nervoso, porque os pedreiros começam a obra no sábado de manhã. E o dono do material: fica calmo. O legislador achou por bem positivá-las, estabelecer regras e sanções para o inadimplemento. Então, eu literalmente vou começar pelo final. Qual que seria a conclusão da minha palestra? 2 ditados populares: promessa é dívida e prometeu tem que cumprir. Então, independentemente de você estar diante de um compromisso ou de uma promessa, que são espécies de contrato preliminar. Contrato preliminar é um gênero, o qual o Código Civil trouxe um regramento básico, trouxe uma teoria geral para os contratos preliminares, é o artigo 462 a 466 do Código Civil de 2002, que não havia um capítulo correspondente no Código Civil de 16. Então, esses artigos formam a teoria geral dos contratos preliminares como gênero, do qual nós temos várias espécies: os conhecidos contratos de compromisso, as promessas e uma série de outros contratos preliminares que eu vou fazer menção ao longo aqui da nossa exposição, como promessa de mandato, pré-contrato de sociedade, pré-contrato de consórcio, contrato preliminar de prestação de serviço e assim por diante. Então, o que acontece? Já ouviram a história do fio do bigode, né? Então, o que é o fio do bigode? A pessoa tirava um fio do bigode e aquilo vim aqui para tratar com os senhores de compromisso e promessa de compra e venda e as suas novas aplicações, né? Então, sem delongas, vamos entrar no tema. Normalmente, as palestras eu gosto de fazer uma divisão de aspectos gerais e conceituais e aspectos específicos nessa ordem. Mas nesse tema eu gosto de fazer uma inversão e gosto de falar já de parte prática, decisões judiciais, jurisprudência, etc. Mas antes de projetar o próximo slide, que já tem uma decisão do STF sobre o assunto, que é muito discutida academicamente, objeto de vários artigos e de comentários em vários livros de direito contratual, eu quero dizer que compromisso e promessa de compra e venda nada mais é
do que aquilo que todos nós aprendemos no primeiro ano do curso de Direito, que é a teoria tridimensional do Miguel Reale. Fato, valor e norma. Hoje nós temos normas que disciplinam o compromisso e a promessa de compra e venda. Por quê? Porque são questões morais que, na medida em que se tornaram inseguras, senhor, eu entrego para você o material lá na segunda-feira, 8 horas da manhã, e os seus pedreiros vão trabalhar. Daqui 15 dias o senhor vem me pagar. E ele, paulistano, tem certeza? O senhor vai me cobrar quanto a mais? Não vou cobrar nada a mais, não. O senhor vai vir pagar? Vou vir pagar. Ótimo. Passados uns 2, 3 meses, esse mesmo amigo meu, que mora nos Jardins, ele foi na padaria ali no bairro com a esposa dele, e eles comeram 2 pedaços de pizza e uma Coca-Cola, dividiram uma Coca-Cola. A conta deu uns R$8. E ele esqueceu a carteira em casa. Aí ele falou lá pro caixa da padaria: ó, eu moro aqui na Radoc Lobo, bem pertinho, eu vou lá buscar minha carteira e eu já venho pagar. O cara falou: não, a sua esposa fica até você voltar. Então, veja, por exemplo, o meu sócio foi no Central Park, em Nova York, e ele alugou uma bicicleta para andar. E aí ele quis deixar o RG. Sem o locador falar nada, ele quis deixar o RG. E o locador não estava entendendo. E o inglês dele é péssimo, do meu sócio. E ele querendo deixar o RG, o cara falou, falando em inglês: mas você não vai devolver a bicicleta? Para que você quer deixar isso comigo? Ah, muito bem. Eu lembrei desse fato um dia que eu estava no Ibirapuera e perguntei pro cara que alugava a bicicleta. Falei: meu, quantos RGs você deve ter aí nessa malinha? Ele falou: cara, eu nem te conto.